Bom, depois começamos aqui nossa primeira aula de automação. Tá? Hoje são dia 6 de julho e a gente vai falar sobre a introdução à parte de automação, sobre a parte de sensores. Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui o meu PDF, que é esse aqui. Tá? Eu vou aparecer no cantinho de cima. Vou falar com vocês aí, tá? Para não ficar um negócio só slide que pode parecer um pouco mais chato. Então, eu estou aí me articulando, movimentando, vocês podem me ver. Tá? Então, vamos aqui à parte de automação. Deixa eu ver como é que está a imagem aqui, está bom para vocês. Eu acho que dá para deixar em tela cheia, deixa eu ver. Ah, melhor assim, beleza. Então, disciplina de automação e eu, Bruno Ranieri. Vamos começar então. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse desenho aqui. É esse sistema aí. E explicar que isso aí tem tudo a ver com a parte de automação. Mas primeiro, nós temos que entender o que é um processo autônomo. Né? Alguém saberia dizer o que é automatizar alguma coisa? Professor, no meu entendimento, Hum, automatizar uma coisa é quando um sistema certo? não necessariamente precisa da mão humana. Perfeitamente. Ele adotaria outros sistemas de comunicação para realizar um procedimento. Exatamente. É o que eu entendo, né? É. A automação é justamente isso. É você fazer com que o sistema possa realizar atividades de maneira autônoma, ou seja, sem o auxílio de ninguém, nenhuma pessoa. Tá? Um sistema autônomo, ele trabalha sem o auxílio direto de pessoas, embora ele tenha que ser programado e configurado previamente por alguém. Mas ele pode trabalhar de maneira sozinha. O carro autônomo, por exemplo, né, que está começando a surgir, já tem, né, o Tesla, ele é um carro que dirige sozinho. Mas alguém teve que programar e configurar aquele carro, mas ele dirige sozinho. Baseado em câmeras, baseado em sensores, ele consegue visualizar o ambiente e dirigir sozinho. Robôs, alguns robôs são autônomos, eles conseguem entrar em uma sala, eles conseguem fazer o escaneamento de alguma coisa, pegar uma peça, encontrar objetos de maneira autônoma. Então, automatizar um processo é retirar o ser humano dali, faça com que o robô faça todo aquele processo. E por que eu gostaria de ter um processo autônomo? Qual a vantagem de um processo autônomo? Alguém saberia falar alguma vantagem de um processo autônomo? Por que é bom? A pessoa fica disponível para fazer um outro trabalho, né? Exatamente. Tá? A pessoa Eu está disponível para o apostaria trabalho. tanto na questão de economia, Uhum. como na questão de falhas, né? Que a falha humana, acredito eu que seja um principal fator do erro, né? É, é. E a automação, tipo, você erra menos, eu acredito, né? O sistema Sim, automatizado. isso é verdade. A automação ela retira algumas mãos de obras que são repetitivas. Tem algumas grandes vantagens. Primeiro, trabalhos que são insalubres, que são repetitivos, que são muito perigosos. Você coloca uma máquina e ela faz aquilo. Carregar peso, levantar, trabalhar em altura, tipo de trabalho bem perigoso, você bota uma máquina, tá? É muito melhor. Segundo ponto, a vantagem é em relação à parte econômica. Né? Uma máquina ela vai trabalhar 24 horas por dia sem cansar, sem reclamar, sem fazer greve, sem precisar se alimentar. Tá? Você vai ter que apenas dar uma boa manutenção nela e fornecer o que ela precisa de insumo. E ela trabalha numa boa. Tá? Então a máquina ela vai conseguir trabalhar muito mais e produzir muito mais do que um ser humano. Tá? Outra vantagem aí em Ainda tem a relação. questão da Oi? quantidade, né? A Uma quantidade. máquina pode suprir 5 funcionários Com fazendo certeza, tarefa, ela né? consegue fazer algo Por de maneira exemplo. muito mais rápida, tá? Então a máquina faz isso brincando. Outra vantagem da máquina em relação a menos erros, tá? Uma boa máquina, ela consegue ter uma qualidade muito melhor na execução de uma atividade. E nem se compara ao que um ser humano consegue fazer. Então, as máquinas têm essas vantagens aí. Aí você pensa, então agora tudo que é profissão vai ter máquina e eu vou perder meu emprego. Não, ainda não. Porque as máquinas elas não se programam sozinha. As máquinas elas não se dão manutenção sozinha. As máquinas não se configuram sozinhas. Tem que ter alguém para fazer isso. Então o trabalho ele vai deixar de ser aquele trabalho mais braçal, mais repetitivo, mais chato, que exige menos qualificação, para um trabalho mais intelectual, que exija mais qualificação, mais estudo e um trabalho menos braçal. Então, você que poderia operar uma máquina vai programar aquela máquina, vai configurar aquela máquina, vai dar manutenção naquela máquina.
Então, claro, a quantidade de pessoas de manutenção é menor que a quantidade de pessoas que vão trabalhar no lugar daquela máquina. Mas você está trocando um emprego. Emprego esse que vai remunerar melhor. Uma pessoa que vai dar manutenção em máquina, claro, vai ganhar mais dinheiro do que quem opera uma máquina, em muitos casos, né? Quem programa uma máquina, quem configura uma máquina, é um trabalho mais especializado do que alguém que fica tirando uma peça de um lugar e botando no outro. Então a automação está modificando de maneira muito rápida a indústria. Você encontra O cara por aí... correr atrás, acompanhar a evolução, né? Acompanhar. Qualificar, Tem que acompanhar se a qualificar. evolução. Nem fica para trás. Há um tempo atrás a gente poderia passar a vida inteira numa única profissão e estava tudo bem. Hoje em dia, se você começar uma coisa hoje, eu não sei se daqui a 10, 15 ou 20 anos o que eu faço hoje vai existir. Principalmente se teu trabalho for um trabalho repetitivo e for um trabalho que seja fácil de ser trocado por uma máquina. Que tipo de trabalho é esse? Trabalho que exige força, trabalho que exige repetição, trabalho que não precisa de criatividade, trabalho que não envolva seres humanos, tudo isso a máquina vai fazer tranquilamente. Levar peça de um lugar para o outro, tá? Fazer conta. Há um tempo atrás, todas as contas eram feitas na mão. Hoje em dia, a calculadora faz tudo isso para você. Tá? Então, um exemplo simples de automação. Quem faz conta na mão hoje? Ninguém. Computador, calculadora. Né? Então, tudo está aí. Então, a máquina vai trocar as pessoas desses lugares. E essas pessoas têm que encontrar outra coisa para fazer. Tem que se especializar um pouco mais. A automação faz tudo isso aí. Tá? Então, já que a automação vai revolucionar, está revolucionando o mundo, bora entender como é que ela funciona. Tá? Como é que funciona esse processo de automação por completo. Como que uma máquina qualquer consegue fazer um procedimento sem a ajuda humana. Como que ela enxerga, como que ela sente o mundo, como que ela faz as coisas. Tá? Então vamos entender isso, e essa figura que está aqui no slide, ela indica esse processo todo. O nome disso é Sistema de Controle de Malha Fechada. O que nós temos aqui? Vamos imaginar um seguinte dispositivo, que é um dispositivo autônomo, automático, e às vezes ninguém se dá conta. Mas todo mundo, com certeza, já esteve em uma sala com ar-condicionado. E o ar-condicionado é um sistema autônomo. Qual que é a função do ar-condicionado? Deixar a temperatura em um ponto. Sei lá, eu configurei aqui para a temperatura ficar em 21 graus. A ideia do ar-condicionado é manter a temperatura em 21 graus. O que é que eu, ser humano, faço? Clico no controle e coloco lá. O que é que o ar-condicionado faz? Controla a temperatura o tempo inteiro. Chega mais gente na sala, a sala esquenta, ele vai lá e coloca mais frio. Ficou muito frio, ele vai lá e desliga o compressor. Então ele vai controlar automaticamente a temperatura da sala. Aquele ar-condicionado é um sistema autônomo. Ninguém está lá ligando e desligando o compressor dele para poder ele gelar. Mas ele está fazendo aquilo sozinho. E como é que ele faz aquilo sozinho? Porque ele tem alguns dispositivos essenciais em sistemas autônomos. São eles: o elemento de correção. O que seria isso aqui? Quem vai atuar no processo? No caso do ar-condicionado, seria, por exemplo, o compressor. O compressor ele pega o gás, comprime aquele gás, faz aquele gás circular, e aquele gás ali vai trocar calor com o ambiente, diminuindo a temperatura da sala. Então, a circulação do gás através de um compressor que faz a temperatura baixar. Só que se aquele compressor ficar ligado o tempo inteiro, a temperatura baixa demais e fica mais frio do que o que é preciso. Então, para isso, eu tenho que ter algum tipo de elemento que consiga sentir a temperatura. E diga para o ar-condicionado: olha, está muito frio. Desliga o compressor, dá uma pausa aí. Que dispositivo é esse? É o chamado sensor. E o sensor é a chamada medição. Então, a medição ela vai pegar uma parte do que está acontecendo e trazer de volta para o sistema. Esse sistema vai comparar qual a velocidade, qual a temperatura que você quer. 21. Qual a temperatura que está agora? 24. Então eu mando ligar o compressor. Aí ele vai lá e lê a temperatura de novo. Aí ele pergunta: qual a temperatura que está agora? Agora está 20. Eu queria quanto? 21. Opa, está muito frio. Faz o quê? Desliga o compressor. Então o sistema ele tem essa realimentação. É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Como é que é o processo? Eu coloco um valor de entrada, de referência. Sou eu colocando no ar-condicionado, 21. Esse valor vai para uma comparação. Comparar o valor que eu quero com o valor medido. Essa comparação entra em um elemento de controle. Ele vai controlar. Ele vai mandar um elemento de correção agir. Esse elemento de correção é quem? É justamente o teu compressor.
ele vai modificar uma variável, que é a temperatura. Essa variável faz parte de um processo. A temperatura está no processo. A temperatura alterando, o sensor mede a temperatura e devolve de volta para o começo do sistema. Por isso que a gente chama isso aqui de malha fechada. Ó. A saída volta para a entrada para comparação de novo. Ele compara, age e volta para a entrada. Então, é por conta de um sistema de malha fechada que eu consigo ter processos autônomos. Um carro autônomo, por exemplo, ele conta com câmeras, com sensores. Se ele enxerga um obstáculo no meio, ele consegue mandar um sinal para o sistema de freios do veículo. Ele consegue pedir para o veículo acelerar, fazer uma curva. Tudo isso porque ele tem sensores, ele tem as medições. Se não fosse o sensor, não era possível ter um sistema autônomo. Dos mais simples, como o ar-condicionado, até os mais complexos e ainda não totalmente desenvolvidos, como um carro autônomo, por exemplo, que conta com milhares de sensores que fazem todo o processo de verificação do ambiente. Tá? O que você imaginar por aí que trabalha sozinho vai ter algum tipo de sensor, do mais básico ao mais complexo, mas sem sensor não existe sistema autônomo. O automatismo, né, a automação de alguma coisa, requer você pegar um ambiente, verificar como está o ambiente para poder fazer alguma coisa. Senão, como é que você sabe se fez certo ou não? Tá? Como é que eu sei que eu mandei aquilo ser acionado e aquilo acionou e mexeu aquela peça? Como é que eu sei que aquela peça passou por aquele lugar, que aquela temperatura foi modificada, que a vazão no líquido foi atingida, que o peso foi atingido? Como é que eu sei? Sensores. E há sensor para todo tipo de grandeza que você imaginar. Temperatura, pressão, distância, velocidade, enfim, o que você imaginar que tem na natureza, tem sensor para medir isso. Luz, tá? Forma, o que você imaginar. Então, os sensores são uma peça-chave de um sistema de automação. E a primeira parte do nosso estudo vai ser estudar sensores. E logo em seguida, estudar o elemento de controle, que é um CLP. Então, nessa disciplina a gente vai ver medição e vai ver o elemento de controle. O elemento de correção, a gente não vai chegar a vê-lo aqui, tá? Mas vocês verão isso em outra disciplina, para quem já viu motores, para quem já viu válvulas, para quem já viu, enfim, são sistemas de correção que vão modificar uma variável. Então, nessa disciplina, medição e controle, CLP. Beleza? Ficou claro aqui? Tudo certo? Tudo beleza? Tranquilo. Show de bola. Então, vamos para o segundo slide. Ok, bora então falar um pouquinho de cada um deles, tá? O que são os atuadores? Atuadores são aqueles dispositivos que modificam uma variável controlada. Como eu falei agora há pouco, no caso do ar-condicionado, o compressor seria um atuador, porque ele está modificando o quê? A temperatura. Ele comprime um gás, esse gás circula e modifica a temperatura. Se eu tivesse, por exemplo, um sistema que tivesse que mover uma peça de um lugar para o outro, teria um motor que movimentava essa peça. Quem seria o atuador? Seria o motor. Um sistema, por exemplo, aí de ar, que vai controlar a pressão de ar, por exemplo, de algum local, uma válvula poderia ser um atuador. O que são atuadores? Qualquer dispositivo que vai modificar uma variável, que vai agir, que vai atuar. Por isso o nome atuador. Exemplos de atuadores: válvulas, tá? Válvulas pneumáticas, válvulas hidráulicas, relés, um relé que liga e desliga uma saída, que vai ser um motor, por exemplo, uma válvula, enfim. Um cilindro é o quê? Um dispositivo pneumático ou hidráulico, capaz de fazer movimentos lineares, tá? E vai mover alguma coisa em alguma posição, então são atuadores. Motores, o atuador mais comum que tem na elétrica, motores, tá? Rotacionam, movimentam, vibram, são motores, tá? Tudo são atuadores, vão modificar alguma variável. O que são sensores? Um sensor é um termo empregado para designar dispositivos sensíveis a alguma forma de energia. Pode ser luminosa, térmica, cinética, enfim, há sensor para tudo. Qualquer elemento que sofre alguma alteração ou alguma indicação quando ocorre a variação de alguma variável física, eu tenho um sensor. Tá? Nem sempre um sensor tem característica elétrica. Não é porque não tem fio que não vai ser sensor. Quer um exemplo? Aquele velho termômetro que você colocava embaixo do braço, que você tirava e via aquela linhazinha de mercúrio, aquilo é um sensor de temperatura. Tem algum fio nele? Nenhum. Tem eletricidade nele? Nenhuma. Mas ele é um sensor. Por quê? Porque ele varia alguma propriedade dele, ele é sensível
a alguma grandeza física, no caso, a temperatura. Ele dilata o mercúrio e o mercúrio corre por um filamento, né, um capilar ali. Então aquilo é um sensor, temperatura. Não tem fio, não tem eletricidade, mas é um sensor. Por quê? Porque ele é sensível a uma forma de energia. Isso é um sensor. Tranquilo? Então a definição de sensor é bem ampla. É amplo. Tá? A gente pode especificar um pouco mais os sensores. Tá? Mas se eu falar que qualquer coisa que sente alguma coisa é um sensor, está correto. Mas, se eu for querer explorar um pouco mais, eu posso dividir. Eu posso entrar um pouco mais no âmbito de sensores. Por exemplo... tá, ainda falta falar disso aqui, tá? Foi mal. Então, primeiro, eu posso falar sobre tipos de sensores. Sensor analógico ou sensor digital. O que é um sensor analógico? É um sensor que admite qualquer valor no seu sinal de saída ao longo do tempo. Para quem já viu comigo eletrônica digital, eu já expliquei o que é analógico e o que é digital. Vocês lembram muito bem o esquema da rampa, né, e da escada. Falei sobre isso já. Então, um sensor analógico são aqueles sensores que podem ter qualquer valor entre um ponto e outro. Imagina um ponto, imagina outro ponto. Qualquer valor no meio desses pontos é possível. Isso é um sensor analógico. Vai dar algum exemplo, Bruno? Por exemplo, se eu tiver... Olha, qualquer grandeza física ela é analógica. Quer um exemplo? Temperatura. A temperatura pode ser 20 graus, pode ser 21 graus. Agora, quanto eu posso variar de temperatura entre 20 e 21 graus? Quantas temperaturas é possível ter entre 20 e 21? Quantas? Infinitas. Infinitas. Eu posso ter 20.01, 20.0009, enfim, infinitas. Então, analógico é isso. Entre um ponto e outro, eu tenho infinitos pontos. E entre qualquer um desses infinitos pontos, há infinitos pontos. A temperatura, ela não varia de 1 em 1 grau, de meio em meio grau, de 0,1 em 0,1 grau. Ela é completamente analógica. Quando você pega aquele termômetro de braço e você vai ler aquela dilatação do mercúrio, você tem uma escala graduada no fundo, com algumas linhas. Mas se você for observar bem, o mercúrio não fica só em cima de uma ou só em cima da outra linha. Ele pode ficar no meio das duas, em qualquer ponto entre aquelas duas linhas do meio. Isso quer dizer que aquela variação do mercúrio é analógica, porque não há pontos definidos. Qualquer ponto entre um e outro é possível, ou seja, há infinitos valores entre um ponto e outro qualquer que você imaginar. Isso é um sensor analógico. Tá? Ele pode ser um sensor como esse, que não tem nada elétrico, ou um sensor que tem saída elétrica, uma tensão, uma corrente, porque entre uma tensão e outra há infinitos valores de tensão. Entre 1 volt e 10, há infinitos valores possíveis de tensão. Isso é analógico. Tá? Então, o sensor analógico ele tem infinitas possibilidades. Eu também tenho o sensor do tipo digital. O digital, diferente do analógico, ele tem valores específicos definidos. Por exemplo, um sensor de nível de caixa d'água, uma boia daquelas, aquele é um sensor. Ele tem dois estados, ou a água está presente, ou a água não está presente, ou é 0 ou é 1. Há sensores que têm mais de um estado, mas são limitados. Tá? Qualquer sensor que tenha saída com valores limitados é um sensor digital. Tá? Então, sensor digital, entre um ponto e outro que você imaginar, há uma quantidade finita e determinada de valores possíveis. Isso é um sensor digital. Tá? Então, a diferença analógico e digital é essa aí. O analógico tem infinitos valores, o digital tem valores definidos entre um ponto e outro qualquer que você especificar. Ficou Professor, claro isso aí? Diga. então no caso do sensor digital, ele seria ligado ou desligado, no caso? Exatamente. Liga ou desliga, né? Liga ou desliga. Tá certo. Alguns têm mais alguns níveis, tá? Ele pode ter 3, 4, 5 níveis diferentes de tensão, por exemplo, tá? Eu posso ter um sensor digital de 1 em 1 volt, de 0 a 10 volts, de 1 em 1 volt. Ele vale 1 volt, depois 2, depois 3. São 10 valores definidos, então é digital, tá? Então só dois níveis, ligado e desligado, 0 e 1, também é digital. É mais comum ter 0 e 1, ligado e desligado, tá? Mas são digitais Professor, também. Oi. No caso do sensor analógico, ele vai variar a tensão ou a corrente Depende. para dar a medição? Depende. Tem uns que variam tensão, tem uns que variam corrente, mas se a gente for ver bem, o sensor analógico não precisa ter tensão e corrente, ele pode ser um termômetro de braço que varia a quantidade de mercúrio, a dilatação do mercúrio. Qualquer variação é
por conta de um fenômeno físico, é um sensor. Tá? Tensão e corrente é bem específico, aí é mais do que um sensor, é um transdutor. Vou falar já sobre isso, tá? É um transdutor. Mas ele pode variar tensão, corrente, resistência, tá? Várias variações são possíveis para um sensor qualquer. Depende do sensor. Beleza? Ok. Então, prosseguindo, eu posso converter analógico em digital e vice-versa. Essa figura mostra isso, por exemplo. Ó, a linha verde é a linha analógica, a linha vermelha é a linha digital. O que se observa quando se converte analógico para digital? Há uma modificação da forma de onda, ou seja, os valores são levemente modificados. O valor perde algum tipo de informação. Apesar de parecer bastante, ele é diferente. Então, sempre que eu converto analógico para digital, eu perco informação. Converteu de A para D, né, o analógico para digital, eu perco informações. Então você fala, puxa, então para que eu vou converter analógico para digital se eu vou perder informação? É porque o nosso CLP ele é um sistema que é totalmente digital. Ele não sabe o que é um valor analógico. Dentro dele há um conversor AD, que vai ler um valor analógico e converter para alguns níveis que ele espera. E nessa conversão há alguma perda de informação. Mas essa perda de informação está dentro de limites que você tolera. Então, é ok trabalhar com um sensor analógico e um CLP digital, se esse CLP tiver um conversor AD. Esse sensor vai perder um pouco de informação? Vai, mas ainda ok para meu processo. É possível também converter digital para analógico, só que nesse caso você jamais vai conseguir reconstruir essa linha verde a partir da vermelha. Você não tem como adivinhar aqui no meio se essa onda faz isso ou se ela faz isso. Não tem. Você pode interpolar, você pode estimar, mas jamais você vai conseguir restituir um valor analógico a partir do digital. Converteu para digital, já era. Você pode voltar, mas ele não volta a ser como Um era antes. ar-condicionado, ele é um sensor digital, é isso? O ar-condicionado ele tem um sensor analógico. Tá? Muitos deles, o mais comum, é ter um sensor que é um PTC. É um sensor analógico que entra num sistema digital que faz o controle do ar-condicionado. É A porque se o maior parte ar-condicionado dos sensores é digital, tiver com analógico. o ar-condicionado ele tiver com 20 graus e a pessoa programar ele para ir para 30, ele não vai sair do 20 para o 30, ele vai passar pelas outras temperaturas até chegar no 30. Vai porque a temperatura é analógica. Você manda o compressor ligar, ele vai ligar. A temperatura do ambiente não vai, 20, depois 21, não, ele vai aumentando aos pouquinhos, de maneira analógica. O sensor lê isso de maneira analógica, só que converte para digital, entra no sistema lá de processamento, que não é um CLP no ar-condicionado, claro, né, mas é um sistema digital, e ele vai controlar aquele compressor lá, dentro do limite que ele especifica. Um ar-condicionado, por exemplo, é de 1 em 1 grau, não é verdade? Você não consegue colocar 20,1 grau no ar-condicionado, você não bota. Essa limitação, o sensor lá dentro, ele não precisa medir 20 graus e meio, basta medir 20 ou 21, ele não precisa de 20 graus e meio. Então o conversor AD pode ser um conversor um pouco menos especial, um conversor um pouco mais simples, já que vai ser de 1 em 1 grau. Tá? Quanto menor for essa diferença, mais caro vai ser o teu conversor AD. Eu quero um conversor AD que consiga converter e medir variações de 0,001 grau e de 0,001 grau. É muito mais caro do que um conversor de 1 em 1 grau. Depende do que você precisar. Para ar-condicionado, 1 grau já está ok. Para algum processo industrial muito fino, talvez meio grau seja muita coisa. 0,1 grau seja ruim, já. Então você precisa de sensores e conversores mais especializados para algumas funções e para outras não. Então você vai escolher de acordo com o que você precisa. Tá ok? Então o conversor AD ele faz essa troca de informação entre digital, analógico e digital. Uma vez que sistemas digitais são sistemas que estão aí, que são muito fáceis de programar e trabalhar. Mas a natureza ela é analógica, então alguma coisa tem que converter o analógico para o digital, e essa coisa é um conversor AD. Quer um exemplo besta? Você abre seu computador e pega uma foto qualquer que você tirou. Essa foto é digital. Se você olhar essa foto de longe, vai estar linda. Agora, tente dar o zoom nessa foto. Vai chegar um ponto que ela começa a ficar ruim. Por quê? Porque digital tem informações limitadas. Há uma limitação de informação.
Você vai dar o zoom e vai chegar a um ponto em que você não vai ter mais informação para preencher aquele espaço. Começa a ficar a imagem pixelada, porque aquela imagem é digital. Agora pega, por exemplo, uma imagem de uma câmera fotográfica analógica de muito tempo atrás. Se você der um zoom naquele filme que foi revelado, você vai conseguir entrar cada vez mais na imagem. Teoricamente, o zoom ali seria infinito. Inclusive tem gente aí que pega, por exemplo, filmes antigos, década de 50, de 60, e consegue pegar esse filme e rodar esse filme para 1080p Full HD e colocar no YouTube. Como que ele faz isso, se a câmera daquela época nem digital era? Porque é analógica. Ele pega essa câmera analógica, essa informação crua, analógica, que está no filme de uma câmera, e passa por um conversor AD para conseguir colocar essa imagem em altíssima resolução. Mas só consegue fazer isso porque a câmera era analógica. Se pegar uma câmera digital de baixa resolução, você não vai conseguir criar uma imagem perfeita com ela. Você não vai conseguir aumentar a resolução dela. Só se você criar uma imagem fictícia, mas jamais vai conseguir uma imagem real. Tá? Então, o analógico para o digital, você converte fácil. Digital para analógico, você pode converter, mas não vai ficar ok. É muito mais comum na natureza você converter de analógico para digital, porque a natureza é analógica e seu conversor e seu CLP ele é digital. Então você faz a conversão analógico para digital. Ela é muito mais comum de existir. Tudo certo? Professor, Oi. boa noite. Com licença aqui. Manda. Nome Caio, professor. Cheguei agora. Bem-vindo. Esse curso está começando hoje, né? Hoje é o Da primeiro turma dia. Bravo 1216 também aqui, né? Bravo 1216. Rapaz, eu acho que é. Tem tantas, são 8. Nem decorei quantas são, mas eu acho que é sim. Bravo 1216 é aqui. Pronto. É, Aí, eu ó. tava assistindo, era outra live ali. Beleza. Valeu, muito obrigado. Bem-vindo aí. Vamos lá, então. Prosseguindo. Falei o que era um sensor, não foi? E o que é um transdutor? Um transdutor é uma denominação que recebe um dispositivo completo, que tem um sensor, que é usado para transformar uma grandeza qualquer em outra, tá? E o transdutor ele tem uma saída que é obrigatoriamente um sinal de tensão ou corrente. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um dispositivo que ele varia a tensão de saída com a quantidade de pressão que eu coloco nele, ele é um transdutor. Se eu tenho um dispositivo que varia a saída de corrente dele baseado no nível de água de um reservatório, ele é um transdutor. Se eu tenho um dispositivo que varia a tensão de saída baseado na quantidade de luz que ele recebe, ele é um transdutor. Ou seja, um transdutor é qualquer sensor que tenha uma saída elétrica, tensão ou corrente. Então a diferença entre sensor e transdutor é essa. Um sensor, ele sente o que tem na natureza, mas ele não precisa sair eletricidade. Como eu falei, o caso do termômetro de braço. E o que é um transdutor? Ele é um sensor que tem uma saída elétrica. Essa é a diferença, tá? De maneira geral, as pessoas costumam chamar tudo de sensor. Ah, qual é o sensor de temperatura aí? Pode ter uma saída elétrica. Não está errado chamar sensor com saída elétrica só de sensor, mas o nome correto seria um transdutor. Um transdutor é um sensor que tem saída elétrica, tensão ou corrente. Um transdutor é o que realmente a gente consegue trabalhar com eletrônica. Eu não vou pegar aquele termômetro de braço e conectar ele no CLP. Como? Não tem como. Não tem sinal elétrico. Mas qualquer transdutor pode ser conectado no CLP, porque tem um sinal elétrico, tensão ou corrente, tanto faz, ele vai conseguir ler. Então, transdutor é o que a gente trabalha realmente. O sensor está mais, é como se fosse aquela pirâmide, né? Lá embaixo eu tenho o sensor. Esse sensor ganhou a capacidade de mandar sinal elétrico, ele virou um transdutor. Beleza? Então, o sensor está lá embaixo. Subiu um pouquinho, virou transdutor. Sai sinal elétrico. Agora, eu posso subir ainda um pouco mais? Posso. Aí ele viraria um transmissor. O que é um transmissor? Um dispositivo que prepara esse sinal elétrico para um padrão definido. Se eu pegar um sensor qualquer que sai uma tensão entre 0 e 4,52 volts, ele é um transdutor. Ok. Mas essa tensão de 0 a 4,52 volts não é padronizado. Os padrões geralmente são 0 a 10 volts, 0 a 5 volts, 4 a 20 mA,
0 a 20 mA, são padrões utilizados industrialmente que já especificam o menor valor medido pelo sensor e o maior valor medido por esse sensor equivale ao menor valor de saída e ao maior valor de saída. Se você tem um dispositivo que está padronizado com valores de tensão, por exemplo, 0 a 10, 0 a 5, ou de corrente, 4 a 20, 0 a 20, esse sensor é mais do que o sensor, é mais do que um transdutor, ele é um transmissor. Então, sensor sente um sinal qualquer e tem qualquer variação. Transdutor é um sensor com saída elétrica. Transmissor é quando essa saída elétrica está padronizada em algum tipo de definição prévia já criada. Tensão, corrente ou digital, por exemplo, um protocolo de rede. Oi, diga. Professor, desculpa aí. Pode falar. Quer dizer que o transmissor canta aquele padrão, tipo os protocolos, né? Exatamente. Quando ele está no protocolo, ele é transmissor. É transmissor, sem sombra de dúvidas. Pronto, tem que entender. Tá aqui, obrigado. Entrou no protocolo, é transmissor. Ah, mas tá errado chamar de sensor? De maneira nenhuma. Você pode chamar de sensor. E muita gente chama e tá ok. Mas se você quiser explorar mesmo, o correto seria um transmissor. Porque ele transmite essa informação em um padrão, em um protocolo. Analógico, tensão e corrente, ou digital, Modbus, Profibus, TCP/IP. Então, protocolos de rede industrial. Quando vocês forem ver uma disciplina que eu acho que é automação 5, vocês vão ver essa parte aí de redes industriais. Aí vocês vão entender o que é Modbus, o que é Profibus, TCP/IP, enfim, outros protocolos de rede industrial, tá? Então são transmissores. Então, em resumo, é isso, tá? E o sensor ele pode ser analógico ou digital. Ele pode ser sensor, transmissor, ou transdutor ou transmissor, que é o mais alto nível de um sensor, né? Um transmissor, ele é o que é industrialmente vendido. Quando você compra um sensor industrial, tenha certeza que ele é transmissor. Porque para ele ser industrial, ele não pode estar fora de padrão. A indústria ela segue padrões muito rígidos. Então, para ele ser um sensor industrial, ele é certamente um transmissor. Quais são as características importantes que um sensor deve ser observado no sensor? Vou comprar um sensor. O que é importante saber sobre esse sensor? O que vai definir se eu vou comprar o sensor A ou o sensor B? Tá? O que é importante observar neles? Isso aqui. Sensibilidade, exatidão, precisão e linearidade. São 4 características que são muito importantes serem reparadas quando você vai comprar um sensor. Primeiro, sensibilidade. Sensibilidade, como o nome diz, é o quão sensível esse sensor é ao ambiente. Um sensor que sente temperatura. A temperatura variou um pouquinho. Ele conseguiu variar muito a saída dele, então ele é muito sensível. Ele variou pouco a saída dele, então ele é pouco sensível. A sensibilidade é o quanto o sensor varia a saída com relação a uma entrada. E como é que você mede sensibilidade? Com uma relação. Saída dividido por entrada. Por exemplo, olha para cá. Isso aqui é um transdutor de temperatura. Entra a temperatura, grau Celsius, e sai tensão em milivolts. Saída dividido por entrada. O que é que isso aqui quer dizer para mim? Que a cada grau Celsius que a entrada varia, a saída varia 10 milivolts. O que isso aqui quer dizer? Que a cada grau Celsius que a minha entrada varia, a saída varia 5 milivolts. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o mais sensível? O de 10 milivolts por grau Celsius ou de 5 milivolts por grau Celsius? O de 5. É mais sensível? É. Não, é o contrário, Não? é o de 10. Mas por que é o de 10? Porque, presta atenção, eu variei 1 grau Celsius. O de 10 variou quantos milivolts? 10 milivolts. O de 5 variou quantos milivolts? Só 5 milivolts. Então, para a mesma variação de temperatura, um variou mais a saída, o outro variou menos a saída. Quem que foi mais sensível? Quem variou mais. Então, quem que é mais sensível é esse aqui, ó. A sensibilidade dele é maior. Por quê? Porque a variação dele para uma mesma entrada foi maior. Isso é sensibilidade. Ficou claro? Beleza. Beleza? Então é isso, tá? Quem tem o maior número é mais sensível. E é sempre uma relação entre saída e entrada, tá? Sensibilidade é isso, é aquela capacidade que você tem
de se afetar pelo meio. Quando eu falo que uma pessoa é sensível, essa pessoa ela é facilmente emotiva, por exemplo, tá? Qualquer sentimento de emoção, a pessoa pode chorar, a pessoa é muito emotiva, é muito sensível. Isso vai para sensor também. Um sensor mais sensível, ele possui uma saída que varia mais para uma mesma entrada. Então é fácil comparar sensores por sensibilidade. Quem varia mais é mais sensível. Aqui no caso, oi. Então, quando o transdutor de temperatura é maior, ele é mais sensível, é isso? Isso, quando o valor de sensibilidade dele é maior, ele é mais sensível. Quando esse número aqui, ó, de sensibilidade é maior, ele é mais sensível. Tá? É um dado que você encontra em algum manual de algum sensor. Sensibilidade, ele sempre vai dar. Tantos, aí pode ser milivolts, pode ser amperes, pode ser, enfim, o que for a saída e o que for a entrada. Quanto maior, mais sensível. Tá bom, professor, obrigado. Nada. Aqui, ó, esse aqui é um transdutor de corrente. Entra corrente e sai tensão. Quem é o mais sensível? É esse aqui, ó. Porque para cada ampere que entra, esse aqui sai 100 milivolts. Esse aqui só sai 66. Tá? Então isso é a sensibilidade. Aí você pergunta, qual que é o melhor? É o mais sensível? É o menos sensível? A pergunta tem uma resposta. A resposta é depende. Porque quanto mais sensível um sensor é, mais caro ele vai ser. Se mais sensível ele vai estar mais sujeito a pequenas variações do ambiente, de temperatura, por exemplo, de pressão, enfim. Um sensor mais sensível exige um tratamento mais especial. Não vale nada eu ter um sensor super sensível se o meu CLP ou o meu conversor AD não consegue aproveitar essa sensibilidade toda. Não vale nada um sensor super sensível se ele é muito caro e não precisava disso tudo. Eu não preciso de um sensor que tenha variação mínima. Qualquer pequena variação de temperatura ele já indica uma saída grande. Se eu vou medir temperaturas que podem variar de maneira muito brusca, para que essa precisão toda? Para que a sensibilidade toda? Então, opa. Voltando aí, o negócio caiu, nem percebi. Galho chegando. Beleza. Deixa aqui. Então isso é a sensibilidade de um sensor qualquer. Ok? Vamos então ao próximo elemento importante de ser observado. A exatidão. Tá? A exatidão de um sensor. Como o nome está falando, um sensor que tem uma boa exatidão é aquele sensor que é exato. O que quer dizer exatidão? Exatidão tem relação com o erro da medida que é realizada por um transdutor ou por um sensor, tá? Em relação ao medidor padrão. Então, a exatidão tem a ver com o valor correto. Tá? Então, exatidão é a aptidão de um instrumento de medição em dar respostas próximas a um valor verdadeiro. Se eu tenho aqui um sensor que mede... Você fala temperatura, que temperatura é fácil, tá? Temperatura. E está dizendo que a temperatura aqui é 30 graus. Ele está falando isso. Mas a temperatura real, na verdade, não é 30, é 35. Então, poxa, peraí, cadê a exatidão desse sensor? Ele não é um sensor exato, porque ele errou aí os 5 graus. Tá? Ele não tem boa exatidão. A exatidão tem sempre ter uma referência. Oi? Mas, assim, esse sensor, principalmente esse que mede temperatura, ele não tem uma margem, não? Tem, com certeza. Ele sempre tem um erro, tá? Ele sempre tem um erro máximo admissível em cada tipo de sensor. Tá? Sensores mais exatos vão ter o erro menor. Sensores menos exatos vão ter o erro maior. É isso aí, né? Verdade. Exatidão não é tipo ou é ou não é. Não. Ele é mais exato ou menos exato. Tá? Pode ser mais ou pode ser menos. Né? Um sensor mais exato, você vai gostar mais dele, vai medir mais corretamente. Um sensor menos exato vai medir de maneira mais incorreta, tal, pode não ser interessante. Tá? Em aplicações que precisem de algo muito exato, não é bom ter um sensor não exato. Como é que chama aquele sensor que mede... Professor, mas nesse caso aí... Peraí que tinha outra... Tinha uma pergunta antes aí. Sensor que mede o quê? Aquele sensor que mede linha de produção, que eu trabalho, esqueci até o nome dele, que ele é conectado não é a mecânica, não, a pneumática ele.
Aí, Quando quando a aquela linha vinha, ele subiu um esbarro, tá entendendo? É Quando uma a chave fim de passar, curso, é uma... Cara, se é pneumático, pode ser um rolete, geralmente é uma válvula, pode ser por rolete, pode ser mais ou menos isso. De pneumático eu não entendo muito, não. o material passava por ele, ele lia, aí dava o tempo, né, dele chegar até o esbarro e parar. Tem diversos tipos de sensores que podem ser usados em produção. Sensores ópticos, sensores indutivos, capacitivos, sensor de contato, de toque. Tem diversos tipos de sensores, tá? Diversos tipos. Pode ser vários aí, vários. Não tem como de saber. Só vendo mesmo. Só vendo. Beleza. Qual outra dúvida que tinha aí? Professor, essa exatidão não... Falhou a tua voz aqui. Não te ouço. Acho que é a internet. A internet dele caiu aí. É para qualquer tipo de sensor. Nunca vai dar aquele valor. Sempre vai existir uma margem. Para Sempre. mais ou para menos. Sempre. Você tem o valor exato, sim. A metrologia define valores exatos. Por exemplo, o que é um metro? Um metro é a quantidade de distância que a luz percorre no vácuo em um tempo de zero. Enfim, isso é a definição de metro. Vai existir qualquer régua que consiga medir isso com exatidão de 100% exato perfeito? Não existe. Tá? Cada então, professor, sensor vai ter seu erro, vai ter sua exatidão diferente. No caso é probabilidade, é isso? Quase isso. Quase, é? Quase. Probabilidade tem mais a ver com precisão. Eu vou falar já daqui a pouco. A exatidão tem a ver com aquela medida. Era isso tá? que eu estava querendo saber, porque tem a exatidão e a precisão. É a diferença das duas. A exatidão tem relação com aquela medida. Eu fiz aquela medida e ela deu aquele valor, que está próximo ou não do valor real. Um sensor exato, ele consegue me dar medidas próximas ao valor real. Um sensor não exato não consegue me dar essas medidas próximas a um valor real. Exatidão tem a ver com o quão próximo o valor medido está do valor real. Isso é exatidão, tem a ver com exato. Tá? Tem um outro termo muito importante de ser lembrado, que é a precisão. Isso se confunde muito com exatidão, mas é bem diferente. Tá? O que é a precisão? É a característica relativa ao grau de repetibilidade do valor medido. Vamos supor que um sensor aqui mediu um valor. Depois ele mediu o mesmo valor. Mediu de novo o mesmo valor. Mediu o mesmo, ou seja, mede o mesmo valor sempre, ou valores muito próximos. Ele tem uma alta precisão, porque ele tem uma alta repetibilidade. Ele repete o mesmo valor medido, ou muito próximo a isso, várias vezes. Então ele tem uma boa precisão. Precisão tem a ver com repetibilidade. Tá claro isso aí? O negócio da precisão muita gente confunde precisão com exatidão, porque precisão também é utilizada por muitos fabricantes para indicar o erro máximo que o dispositivo pode apresentar. Por exemplo, esse meu sensor aqui tem uma precisão de 3 graus. Quer dizer o quê? Que o erro máximo dele é de 3 graus. E você confunde o erro máximo, que alguns chamam de precisão, com a exatidão, que é o erro. Não, pra cá, que é o erro. A confusão está aí. Exatidão é o erro em relação ao valor padrão. Precisão tem a ver com repetibilidade. E em alguns casos, a galera também costuma dizer que precisão é o erro máximo de uma medida, melhor, que aquele instrumento pode dar para aquelas medidas. Um voltímetro aqui, por exemplo, eu peguei esse voltímetro, ele tem uma precisão de 1 volt na escala de 200 volts. Quer dizer o quê? Que ele pode errar no máximo 1 volt quando ele for medir. Um para mais ou um para menos. Tá? Isso também pode ser precisão. Muita gente usa isso aí. Mas na real, precisão, no dicionário de metrologia, tem a ver com a repetibilidade daquele valor. Se não ficou claro precisão e exatidão, se está muito confuso na cabeça, eu tenho certeza que essa figura aqui vai ajudar a entender. Essa figura aqui ela esclarece de maneira bem simples o que é precisão e o que é exatidão. Quer ver? Vamos supor que agora eu virei um atirador. Tá? Comprei aqui a minha pistola, minha .40, e vou começar a disparar aqui nos meus alvos que eu coloquei na parede lá. Vou começar a brincar de dar tiro, tá? E aí eu chamei uns caras para praticar comigo também. No brother meu que eles vão praticar comigo. Os caras são novos, eles vão começar a atirar. Então nós temos 3 caras e mais eu, tá? Vamos começar a fazer tirar o alvo aqui. Primeiro cara, esse cara bem aqui, o cara A. Ele deu 5 disparos. Esse disparo, ele fez esse padrão aqui, ó.
Cada ponto preto é um disparo, e esse aqui é o alvo. O que eu posso confirmar sobre esse elemento? Esse indivíduo, esse cara que atirou, ele não tem uma boa exatidão. O que seria exatidão? É acertar o centro. Exatidão tem a ver com o erro. O que seria bom? Que eu acertasse o centro, a bola amarela. Mas o cara não acertou, então ele não é exato. Beleza? Esse cara também não foi preciso. Por que não foi preciso? Porque ele não conseguiu nem repetir os disparos no mesmo lugar. Atirou um aqui, atirou outro aqui, o outro aqui, espalhou demais os disparos, não conseguiu repetir. Então ele não tem nem precisão e nem exatidão. Esse cara aqui é um péssimo atirador. Beleza? Aí vem outro cara. O cara B, ele deu 5 disparos. E ele conseguiu esse padrão aqui, ó. O que eu posso concluir com ele? Primeiro, que ele não é exato. Por quê? Porque ele não acertou o centro. Se ele não acertou o que deveria acertar, ele não é exato. No entanto, ele tem uma característica que é a precisão. Por que ele é preciso? Porque ele conseguiu concentrar mais os disparos. Ou seja, ele conseguiu repetir a localização dos disparos em uma área muito próxima. Ou seja, ele tem uma boa precisão, uma boa repetibilidade. Ele não tem exatidão, mas ele tem precisão. Tá vendo isso aqui? Ó? Ele concentrou os disparos. Ele foi preciso, mas ele não foi exato. Beleza? Temos o terceiro cara. Esse cara aqui ele deu mais 5 disparos. Eu posso dizer que esse cara tem uma exatidão? Ora, ele tem uma exatidão, porque ele conseguiu acertar aqui o centro. E os disparos eles estão ao redor do centro. Tá vendo? Ó? Acertou o centro e ao redor do centro. Então ele tem sim uma exatidão. Mas ele não tem precisão. Por quê? Porque ele espalhou demais os disparos. Espalhou demais aqui, ó. Ele não tem uma precisão boa. Ele não conseguiu repetir. Acertou aqui, aqui, aqui. Não. Ele espalhou. Aí depois vem eu e vou disparar 5 vezes. Olha eu aqui, ó. Eu tenho uma boa exatidão. E eu também tenho uma boa precisão. Por que boa exatidão? Porque eu acertei o centro. Várias vezes, ó. E por que boa precisão? Porque eu consegui concentrar os meus disparos em uma só região. Eu tenho precisão e eu tenho exatidão. Eu tenho os dois. Tá? A exatidão diz respeito a estar próximo de um valor verdadeiro. A precisão diz respeito ao conjunto de medidas. Se esse conjunto está próximo entre eles ou distante entre eles. Tá vendo? Ó? Baixa precisão, alta precisão. Baixa precisão, alta precisão. Baixa exatidão, baixa exatidão. Aqui tem uma alta exatidão, ele acertou aqui o centro, né? E aqui uma altíssima exatidão, tudo aqui no centro. Eu acertei o disparo no centro. Ficou mais claro agora o que é exatidão e precisão? Sim. Show de bola. Para quem entende um pouco de estatística, talvez essa figura seja melhor de entender. Essa curva que vocês estão vendo aqui é a chamada curva de distribuição normal, ou curva de Gauss, ou curva do sino. O que essa curva representa? Imagina que eu tivesse aqui a distribuição de valores. Essa linha vertical indica o valor correto. E essas linhas que estão ao redor, essa linha aqui, ó, define toda a região de valores que foram atingidos para menos ou para mais do valor exato. Se eu tenho exatidão e precisão, a minha curva de sino se concentra e é bem comprimida na região do centro. Ó. Então eu tenho uma alta exatidão, porque eu acertei aqui o centro, e uma alta precisão, porque a curva está bem aqui nessa região. Aqui ó, eu tenho uma alta exatidão, por quê? Porque a curva está aqui no centro, ó, metade para cá e metade para cá. Mas a precisão não é, porque os valores se espalharam bastante. Ó. Tem muito valor para cá e tem muito valor para cá. Então isso aqui define uma baixa precisão, espalhou muito. Mas uma alta exatidão, porque eu consegui ter uma concentração mais ou menos próxima aqui, ó, próximo do centro, né, ó, de maneira regular. Um pouco para cá, um pouco para cá. Aqui, ó, ele é preciso, mas não é exato. Por quê? A curva ela foi bem alta, os valores foram bem estreitos. No entanto, o centro da curva não é o centro do valor. Então ele tem uma boa precisão, ele concentrou os valores, mas ele não foi exato, ele separou do centro.
E esse aqui não é nem preciso e nem exato. Por quê? Porque a curva aqui, ó, ela não está no centro e tem muito valor espalhado. Ó. Então, para quem entende de estatística e conhece a curva de Gauss, que é essa aqui, a curva do sino, vai entender melhor precisão e exatidão com a curva do que com as figuras. Tá? Mas o que importa é entender que exatidão tem a ver com estar próximo ao valor real e precisão tem a ver com conseguir repetir aqueles valores medidos. Um sensor pode ser preciso e não ser exato. Pode ser exato e não ser preciso. Tá? Há os dois casos. Tudo certo? Sim. Tudo certo, só entendi. Show de bola. Pois então, bora entender o que é o último conceito, que é a linearidade. Um sensor linear é um sensor ótimo de você trabalhar. O que é uma linearidade? É uma relação linear entre entrada e saída. Isso quer dizer o quê? Vamos supor, tem uma entrada aqui em temperatura de novo. Ó. Então, vamos mudar. Uma entrada em peso, em massa, em quilograma. E uma saída em volts. O que seria legal? Por exemplo, estou aqui com 10 quilos. Eu teria, por exemplo, 5 volts. Aumentei para 20 quilos. Aumentei isso para 10 volts. Isso é linear? É. Por quê? Porque eu dupliquei o peso e eu dupliquei a tensão. Há uma linearidade entre elas. Então, uma linearidade é quando a relação entre a grandeza medida e a característica de saída do sensor segue uma linha. Por exemplo, se aqui for 10 quilos e aqui for 5 volts, pôs um ponto bem aqui. Aí aqui, um ponto aqui e o outro ponto aqui, deu bem aqui. Falando que todos os pontos de peso vão corresponder a todos os pontos de tensão, e se eu ligar todos os pontos, forma uma linha reta. Isso é linear. Quando um sensor é linear, eu consigo trabalhar muito bem com aquela sensibilidade. A sensibilidade é fixa em todo o funcionamento do sensor. Para cada grau Celsius eu tenho tantos milivolts. Para cada quilo eu tenho tantos volts. Isso é um sensor linear. Um sensor linear é o que eu sempre vou querer trabalhar. É ótimo trabalhar com ele, porque ele é previsível. Se agora eu tenho tantos volts com tantos quilos, e se a sensibilidade dele, eu posso calcular quantos volts dariam com tantos quilos. Quantos volts dariam com tantos quilos, ou com tantos graus. Então é fácil calcular isso quando ele é linear. Quando não é linear, é difícil calcular isso. Há fórmulas matemáticas, há aproximações que você pode fazer quando ele não é linear, ou não linear, não forma uma linha. Então aqui existe uma relação entre entrada e saída, uma sensibilidade. Aqui já muda, aqui já muda. Para isso aqui eu teria que utilizar outro tipo de medição de sensibilidade, tá? Na hora de eu for pegar uma grandeza e converter em outra na saída, por exemplo, eu estou medindo aqui peso, quero mostrar no display a quantidade de quilos. Se for linear, é ótimo. Se for não linear, vai ser problemático. Eu tenho que passar isso aqui por alguma equação ou por algum conjunto de retas que vão tentar dar uma linearizada nesse sensor. Então, sensores lineares são ideais. Sensores não lineares existem, tá? Mas não são os ideais. Quando eu pego um sensor linear, é lindo, é ótimo trabalhar. Quando eu pego um não linear, eu teria problemas. Alguns não lineares, eles têm regiões mais lineares. Quer um exemplo? Vamos voltar para cá, ó. Lá no comecinho, esse sensor bem aqui, ó. Isso aqui é um sensor PTC, é um sensor de temperatura. Olha como ele tem diversas regiões, ó. De menos 40 graus até 100 graus mais ou menos, ó, ele tem esse funcionamento aqui, ó. Daqui para cá é quase uma linha reta, tá vendo? Ó? É quase uma linha reta. Ó. Então o que seria bom para esse sensor? Trabalhar entre 100 e 180 graus. É o ideal para ele, porque aqui está bem linear. Para esse sensor aqui, ó, daqui para cá parece linear, e daqui para cá não. O que seria bom para esse sensor? Trabalhar entre, sei lá, menos 50 e menos 30 graus aqui, ó, porque está mais linear. Então o sensor pode ser não linear com alguma região linear. E é ótimo para mim trabalhar com a linear. É mais fácil. Mas eu posso trabalhar com região não linear, se eu souber alguma equação que consiga gerar esse gráfico aqui. Tá? Aí envolve matemática em cima disso tudo. Mas quando eu pego um sensor linear, é muito bom trabalhar com ele. É a relação entre entrada e saída, entre medição e valor de tensão ou de corrente, no caso de um transdutor. Não é isso? E com isso, nós finalizamos todos os 4 conceitos aqui, né, que nós falamos. 4 ou 5, deixa eu lembrar.
Foram 4: sensibilidade, exatidão, precisão e linearidade. Tá? Claro que não é só isso que você vai observar quando vai comprar um sensor. Tem diversos outros fatores, até preço também, tá? Custo-benefício, fabricante, tá? Tamanho, formato, temperatura de operação, ou seja, há diversas características que você tem que lembrar quando for comprar um sensor. Essas aqui são as que mais vão influenciar no teu resultado de medição. Tá? Não são as únicas, mas são as que mais influenciam sensibilidade, precisão, exatidão e linearidade. Então, vai comprar um sensor, pesquisa sobre o quão exato ele é, qual é a repetibilidade dele, se é linear, se não é, tá? Qual a sensibilidade que esse sensor tem. Geralmente o manual vai indicar para você qual que são esses valores aí. Tá? Precisão, exatidão, ele vai indicar para você o quão preciso ou quão exato é o teu sensor. E quanto mais exato ou mais preciso, mais caro vai ser seu sensor, obviamente. Beleza? Então, é basicamente isso. Alguém aí tem alguma dúvida ou comentário a fazer? Bruno, Diga. só sobre as provas, que eu não peguei nenhuma explicação como seriam as provas, tá? Eu não falei de prova, na verdade, eu esqueci da prova, para você ver aí. Bom, como é que funciona o esquema das provas, tá? Eu vou fazer 2 provas nessa disciplina aqui. A primeira prova vai pegar só a parte de sensores, é só a teoria. A prova vai ser feita através do Google. Existe uma ferramenta no Google chamada Google Formulário. Eu vou fazer a prova lá e mando um link para vocês. Vocês abrem um link com o celular ou com o computador. Basta que você tenha uma conta no Google, e-mail Google, já basta, tá? Você vai preencher lá, ou marcar, ou escrever alguma coisa, depende da prova, tá? Eu vou ver como é que eu posso fazer isso aí. Você coloca seu nome, seu e-mail bonitinho e você manda essa prova. Então eu recebo essa prova, corrijo e é isso, tá? A segunda prova também é utilizando o Google Formulário. Só que dessa vez vocês vão fazer programas. Então vão fazer programa no celular de vocês, vão mandar o arquivo através do formulário. Mas é sempre utilizando o Google, tá? Então eu vou saber quem é, quando foi que mandou, e em alguns casos até a nota sai na hora. Então é fácil para mim e fácil para vocês também. Vou fazer a primeira prova quando finalizar a primeira parte, lá para a 10ª aula, e a segunda prova eu faço quando finalizar a disciplina, na 22ª aula. Professor, Oi. no caso, vamos fazer um programa, é isso? Não, alguns programas, tá? A última prova são alguns programas. Mas tanto faz o tipo de programa? Não, Você vai fazer programa do jeito que você quiser, rapaz. Eu vou explicar aonde que vai ser feito o programa, o aplicativo que você vai poder utilizar, tá? Agora, como você vai fazer do seu jeito, tá? Mas eu quero que seja. Não, eu acho que eu entendi a pergunta dele. Ele quer saber se vai ser dado o algoritmo ou se cada um inventa do jeito que quer. Não, vai ser dado um problema. Não, porque, tipo assim, eu quando eu tava no projeto do primeiro prazo, eu e meus colegas fizemos um trabalho, né? Um projeto na avaliação final, que o nosso projeto era nós tinha que fazer um programa de calculadora. Ele ia calcular o IMC das pessoas. Programação, né? Aí você que escolheu o que você ia fazer, né? Não, mas assim, o senhor vai passar as coisas e eu vou fazer da forma que o senhor passar. É isso mesmo. Eu vou passar alguns programas, tá? Exemplo, são problemas, tá? Porque não sei se vale a pena explicar agora. Por exemplo, faça um programa aí para acionar um motor quando um sensor tal tiver um valor tal, enfim. Aí você faz um programa desse jeito que correspondam a essas características e manda para mim. Eu vou testar o programa. Aqui tu mostrou pra gente na aula passada, acho que foi a aula passada, foi retrasada, é um exemplo, né? Aquele equipamento que tu desenvolveu pro teu TCC, eu acho. Pronto, aquilo ali, eu fiz um programa para aquilo ali, tá? Não foi em Ladder, ali não, CLP, mas ele tinha um problema, né? Eu tinha que fazer o quê? Medição de tensão e corrente, indicar na saída um valor lá. Então eu vou entregar um problema para vocês. O problema é um sistema que tenha 4 botões e que quando eu apertar uma sequência de botões ele faça alguma coisa. Você vai fazer isso para mim, tá? Vai fazer no celular, vai mandar o programa para mim, eu vou receber o programa, vou abrir, vou testar o programa e vou saber se você fez certo ou não. Aí vai ser nesse esquema aí. Fazendo na linguagem algoritmo, no caso? Fazendo em linguagem ladder, que nós vamos ver, tá? Pronto, vamos fazer em ladder, né? Fazer em ladder. Tá? Então, sugiro que todo mundo aí tenha um celular. Se estão vendo a minha aula agora, vocês têm ou um computador ou um celular. Então é só liberar um espaço aí e vão conseguir fazer. Oi. Vai fazer algum grupo? Cara, são 29 alunos, né? A última turma que eu dei aula tinham só 10 alunos, então era muito fácil corrigir prova, porque eram poucos, né?
Agora com 29, não sei se eu vou fazer grupos de alunos ou se eu faço individual. Eu vou pensar nisso ainda. Grupo no WhatsApp. Tô falando num grupo no WhatsApp da disciplina. Ah, poxa, bem lembrado, sim. Galera, é bom que vocês tenham um único grupo com todo mundo, tá? Porque é algo mais rápido. Por exemplo, às vezes eu aviso alguma coisa, galera, ó, de repente eu vou atrasar hoje, ou deu algum problema, eu aviso logo lá no grupo, todo mundo sabe na hora. É a maneira mais fácil da gente trocar informação, mas todo o conteúdo vai ser colocado no site do CEPEP, tá? O grupo é só para algo rápido. O grupo, né? É, o grupo é só algo rápido. Não, da matéria passada. Já tem um grupo já. Porra, tem um grupo. Agora é só adicionar as pessoas nesse grupo agora vocês têm que se organizar aí e mandar o celular de vocês aqui no chat para que a galera possa adicionar vocês no grupo, tá? Aí tem que ter alguém aí que se comprometa em pegar o celular de todo mundo, adicionar no grupo, tem que fazer esse processo todinho aí. Sai mais fácil mandando um link no grupo, aliás, mandando um link do grupo no chat. Ah, é verdade. Tem esse procedimento, né? Ótima ideia. Pô, sensacional. Eu tô por fora desse negócio aí. Então, aproveita que a gente está aqui agora ainda, que não terminou. Eu vou finalizar aqui a aula, tá? Vou logo parar a gravação. Alguém tem alguma dúvida mais sobre a aula? Não, né? Show de bola. Então deixa eu parar a gravação.